pessoal, eu, Felipe Aguiar, aqui na Rede Primo de Televisão, venho apresentar de novo o nosso programa Empodere. Hoje estou com uma pessoa muito especial, uma profissional com muitos anos de carreira, tá? Silvia Miceli, tudo bem, Silvia? Tudo ótimo, Felipe, vamos lá. Tudo bem. Silvia, hoje a gente veio falar, vamos abordar logo de uma vez sobre a questão do nosso mental, né? Dos nossos modelos mentais. Eu queria que você explicasse um pouco para o pessoal em casa como que funciona, o porquê essas competências elas existem, elas precisam existir no nosso dia a dia, principalmente nas questões profissionais e principalmente também a questão do desenvolvimento humano, né? É isso aí. Na verdade, Felipe, a gente tem, né, todo mundo tem o que a gente chama de modelo mental, ou o que hoje está meio na moda falar, o mindset, né, que é modelo mental em inglês. E o que isso quer dizer? Quer dizer que é como é que a gente funciona, é como se a gente tivesse um software instalado e, através disso, a gente produz, a gente age, né, tem as atitudes e produz alguns resultados, seja lá o que for. Então, quando eu falo de modelo mental, a questão principal é a seguinte, é responder por que é que eu tenho os resultados que eu tenho hoje nas áreas diversas da minha vida. Isso é uma questão. E a outra questão é, como é que eu faço para mudar os resultados, para transformar alguma coisa em mim, na minha vida pessoal, no meu trabalho. Então, por isso que é tão legal a gente entender esse nosso modelo mental e como é que a gente usa esse modelo a nosso favor. A gente sai daquele negócio do piloto automático e começa o quê? A mexer, de fato, onde a gente tem algum controle, né? Porque fora a gente não controla. Não, nós temos aquela questão que é do inconsciente, onde existe a maior parte das nossas crenças, né? Estão implantadas lá, principalmente crenças limitantes, Sim, que influenciam bastante nossas tomadas de decisões. Mas antes da gente entrar nessa questão, Silvia, eu queria que você contasse um pouco da sua história. Por que e como o desenvolvimento humano entrou na sua vida e trouxe toda essa transformação e essa visão diferente, né? Que a gente acaba tendo depois de estar cada vez mais se autoconhecendo. É verdade. Olha, na realidade, Felipe, isso é uma história que vem comigo desde que eu me lembro. Eu lembro que quando eu tinha 12 anos de idade, meu pai chegou para mim um dia e me perguntou o que eu achava que eu queria fazer da vida. E aí ele ficou surpreso com a minha resposta. Aos 12 anos, eu falei para ele com a maior naturalidade, eu quero trabalhar na ONU. E aí eu falei, nossa, né? Mas como assim com 12 anos ela diz isso, né? Na minha cabeça de menina de 12 anos, a ONU era a entidade que cuidava do humano, cuidava das pessoas, de um jeito realmente do bem-estar, tá? Do crescimento e do crescimento da sociedade como um todo. Então eu já tinha esse chamado, vamos dizer assim, desde que eu me lembro, desde que eu era novinha. E aí, ao longo da minha vida, eu gostava muito, eu tinha muita afinidade com a área da biologia, com os estudos, né, das biológicas e também da humanas, né, do que a gente chamava de humanas naquela época. E eu acabei, né, ficando nessa dúvida, o que eu ia estudar, então eu acabei indo para estudar humanas, acabei me formando na minha primeira faculdade, que foi na área de comunicação, eu fiz propaganda e marketing na SPM. E, ao mesmo tempo, né, eu tinha toda uma ligação, desde muito jovem, muito pequenininha, com o corpo, com a saúde, o bem-estar. Eu sempre fui atleta e bailarina, a vida toda. Né? Sempre gostei muito, estudei muito sobre nutrição, sobre esse wellness, né, esse bem-estar aí, que acompanha, e tinha isso como uma coisa muito forte na minha vida. Bom, aí entrei, né, no mundo adulto aí, né, a gente vira aquela chave de repente, né, e de repente você é profissional. Eu trabalho desde os 18 anos e sempre trabalhei em empresas, né, e comecei realmente uma carreira bem ascendente, bem rápida em grandes multinacionais. Aí ao longo desse percurso, né, eu fui conquistando posições, né, de liderança, etc. Eu fui mudando de áreas e eu tinha essa coisa de levar para onde eu fosse consciência, né, sobre si mesmo, sobre como a gente pode melhorar e crescer, e também essa questão de transformar. Transformação sempre foi alguma coisa que, para mim, ela faz parte, né, do meu jeito de ser. Então, como é que a gente poderia fazer as coisas melhores? Eu trabalhei em área de comunicação, trabalhei com marketing mesmo, com planejamento estratégico. E aí eu fui parar numa empresa muito grande que eu ajudei a formar a parte do investimento social privado. Eu comecei a ter contato com esse tema. Aí eu falei, nossa, isso aqui tem muito a ver comigo, com os meus valores, com o que eu acredito. E aí dali veio
o tema da sustentabilidade, que há 15, 20 anos atrás era uma coisa quase que desconhecida, né, aqui no Brasil. E aí eu falei, não, eu vou fazer isso sim, eu vou pegar esse assunto para mim. Eu tinha 20 e poucos anos e eu acabei pegando esse tema, eu falei, vou montar isso nessa empresa como uma estratégia de negócio e, mais do que tudo, como cultura organizacional. É um jeito de fazer as coisas diferentes, pensando num ganha-ganha, né? Eu acreditava muito nisso. E aí eu comecei a atuar, né, e construir e estudar. Então, me pós-graduei nesse tema, nessa área. Eu fui da primeira turma, né, do assunto lá na GV. E comecei nessa empresa a montar do zero, de baixo para cima, né, o que seria trabalhar de uma maneira responsável, né, com produtos, pessoas, com a relação com o ambiente, enfim, de uma forma diferente. E sabe, Felipe, a primeira coisa que eu tinha que fazer era praticamente ensinar as pessoas, né? Então, ninguém sabia de fato o que era isso e como a gente podia implantar. Então, eu lembro que muito do que eu fazia tinha a ver com sensibilizar a alta liderança da empresa. Porque eu tinha noção de que se eu não apertasse ali uns botões, né, se eles não entendessem que para eles aquele assunto era importante, que ia sim ajudar os resultados que eles precisavam dar na empresa, eles não iam me apoiar, né? Você vê que já aparecendo o desenvolvimento humano, sim, mesmo que ainda não oficialmente, mas já dando umas pitacas aí na questão de que precisava, você já entendia que precisava ter o desenvolvimento pessoal para estar trazendo cada vez mais conteúdo para essas pessoas e também elaborando a sua liderança, né? Exato, porque é aquela coisa, né? A gente só se engaja, a gente só realmente pega aí uma causa, uma bandeira e muda algum comportamento, imagina, mudar todo um processo de uma empresa, se a gente acha que aquilo é realmente importante, porque você sabe como mudar não é algo tão fácil, né? Bem difícil. Para a maioria das pessoas é muito desafiador. Sim. Então, se eu não estou muito certa de que aquilo faz sentido para mim, eu não vou fazer, eu não vou passar pela dificuldade, né, de promover alguma mudança no meu comportamento. Você concorda? Que é muito difícil a gente trazer, fazer a pessoa entender que ela tem que a transformação vem de dentro, né? E não dá para fazer o outro entender. Na verdade, a gente tem que sensibilizar. A Sim. pessoa tem que despertar. Então, o meu principal papel ali, naquele momento, era despertar essas consciências, né? Era levar para um outro patamar. E aí eu comecei a atuar, né? E foi muito legal, porque até hoje eu sou, de certa forma, ligada a essa alta liderança lá daquela época. E aí eu fui para uma outra empresa que também me chamou, aí eu tinha um desafio maior ainda, para montar toda a área de sustentabilidade, de responsabilidade social e a área de comunicação, numa outra empresa bem grande aqui no Brasil. E aí eu fui para lá, com essa missão. E aí, ao longo desse processo, né, na verdade, não foram flores o tempo todo, né, Felipe? Sim, pelo contrário, né, eu estava meio que sozinha, falando um monte de coisa que ninguém entendia, tentando realmente levar esse tema, né, para acontecer nessas empresas, e eu vou dizer que eu sofria bastante. Mas vamos dizer assim, Silvia, o que você, dentro dessa sua expertise, desse seu tema que na época era muito novo, muito controverso para algumas pessoas, o que você fez para realmente introduzir aquela consciência para que as pessoas conseguissem desenvolver o que realmente o teu projeto queria proporcionar? Você tinha que mostrar resultado na prática, né? Então a gente tinha que ir criando conceito na cabeça das pessoas e, ao mesmo tempo, assim como é no desenvolvimento humano e no coaching, que é o que eu faço hoje, né? A gente tem que gerar ação para gerar algum resultado. E aí aumenta a convicção. E aí a pessoa se engaja, né? Mas é um processo onde, numa empresa, não dependia só de mim. Eu tinha toda uma burocracia, né? Todo um sistema de aprovações, etc. e tal. Então eu fazia um esforço muito grande, eu trabalhava muito, muitas horas, né? Formei gente, porque as pessoas também não conheciam esse tema, então, para trabalhar comigo, né, como equipe, e era um esforço enorme, e muitas vezes eu ficava muito frustrada, porque eu não conseguia implantar as coisas que estavam ali na mão, né? Não é a vez agora, não é prioridade agora. E, ao mesmo tempo, eu tinha que resolver muitos pepinos, né? Eu era a voz da empresa junto às comunidades, onde muitas vezes existiam problemas, né? E eu tinha que dar a minha cara ali. Então eu resolvi uma série de crises, né, como a gente fala na área de comunicação também. Então o meu papel acabou se estendendo. Mas enfim, nesse processo, o que eu quero dizer? Ao longo desses anos todos, eu fui também sofrendo umas consequências que eu vi em mim, no meu corpo, na minha saúde, como eu via também em muitas pessoas que trabalhavam comigo, né, nas empresas onde eu passei. As pessoas iam adoecendo.
né? E isso poderia chegar assim, chegava a níveis mais sérios, até de afastamento, de problemas sérios, problemas psicoemocionais, problemas cardíacos, obesidade, uma série de problemas de saúde, né? E eu estava sofrendo, ó, na pele, né? E eu comecei realmente a entrar no que a gente chama de burnout, né? Que é uma síndrome, né? Um estresse crônico advindo aí do ambiente de trabalho, né? E isso é plantado anos, não é uma coisa assim de um dia para o outro. E isso foi aumentando, né? E eu tinha uma vida acontecendo, eu tinha casado, eu estava fazendo pós-graduação, estava estudando, e ali trabalhando muito, viajando, né? E tentando realmente fazer as coisas acontecerem meio que heroicamente ali. E aí eu acabei realmente adoecendo, eu fui vendo essas consequências no meu corpo, né? Assim como eu vi em volta de mim, muita gente sofrendo. E aí eu pensava, gente, isso não é sustentável, né? Você ter pessoas que estão aqui, teoricamente, né, trabalhando por uma mesma causa, os mesmos objetivos, só que as pessoas estão exaustas, elas estão tensas, elas estão com dor de cabeça, elas estão em casa porque elas pegam gripe toda hora, enfim, né, e coisas até piores, elas têm afastamento. Acaba ficando sendo improdutivo, que até Exato. mesmo dentro dos projetos, as empresas acabam sentindo essa consequência e eles não enxergavam que isso, o resultado final disso. Né? Exatamente, eles enxergavam meio que no curtíssimo prazo, né? E eu via muito além, porque eu falava, além disso, essas pessoas muitas vezes, elas estão infelizes, elas estão insatisfeitas, elas trabalham sob ameaça, elas se sentem ameaçadas. Então, a carga de estresse, né, de ansiedade, não é à toa que a gente é o primeiro país, o Brasil é o primeiro país no ranking mundial de número de pessoas ansiosas. Isso é muito grave, gente, muito grave. Muito grave. Né? Um absurdo. O problema é que o brasileiro ele não vive o presente, ele vive muito o futuro e esquece de focar o que realmente tem que fazer o Mas agora, aí né? é que tá, né? Porque a ansiedade é justamente isso. É simplesmente eu antever, quer dizer, olhar para o futuro, que eu não sei, então é uma incerteza com relação ao futuro e é um medo disso, é o temor. Então aí nasce a ansiedade. Se eu não sei o que vai acontecer amanhã e eu começo a olhar, é como se eu estivesse caminhando em direção a um abismo. E quem quer ir para o abismo, gente? Vamos combinar? Ninguém, né? E aí fica o tempo inteiro isso como pano de fundo. E você lá, trabalhando e vai dar resultado. E aí a empresa começa a fazer o quê? Paga curso, faz você aprender empatia, faz você aprender coisas técnicas. Ah, você tem que ser resiliente agora. E assim, exige muita coisa. E elas não estão erradas. O problema é que você está fazendo isso em cima de uma base que não está sólida, de uma pessoa que não está saudável, que não está feliz, que não está inteira ali. É aquilo que eu digo a respeito da estrutura emocional. As pessoas não entendem que não é simplesmente viver, que nem você falou, a questão da ansiedade, o futuro, mas pensar no agora, mas qual é o seu tripé, o que você consegue, qual é a sustentabilidade que você tem na sua vida. Exatamente. O assunto está muito interessante, a história é muito mesmo competente, de uma história de vida diferente, mas a gente continua no próximo bloco, tá bom, pessoal? Obrigado, Silvia, até daqui a pouco.